Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus. Obrigado por este momento, meu Pai, por esta oportunidade, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos dá graça, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, neste momento, a Tua graça, Senhor, sobre a minha vida, meu Pai. Nos abençoa, abre nosso entendimento, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus novamente. Ricardo, Deus abençoe. Glória a Deus. Como é bom, né, meus irmãos? Servir ao Senhor. Mota também, Deus abençoe, Mota. Glória a Deus. O irmão pode participar também, interagir aí, viu? Elisete também, Deus abençoe. Meus irmãos, eu estava nessa semana refletindo e muitas das vezes eu estava pensando, né? O que fazer para o Senhor? O que nós podemos fazer para contribuir para a obra de Deus? Porque a Bíblia fala, em Eclesiastes, foi um versículo que chamou muita atenção, que diz assim, Salomão, né? Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 10, a paz, diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, eu pensando, meus irmãos, sobre isso, que muitas vezes nós temos oportunidade de fazer a obra do Senhor e nós não fazemos. E a Bíblia fala, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça. Então eu, refletindo, analisando, pensei, falei assim, preciso gravar uma live sobre este assunto, né? Um assunto hoje de tão grande importância, meus irmãos. Se nós formos estudar escatologia, escatologia significa doutrina das últimas coisas. E nós sabemos ainda mais no momento que nós vivemos, e há muitas especulações, há muitas dúvidas, há muitos questionamentos em relação a esse momento que nós estamos vivendo, em relação ao fim do mundo. E nós podemos ver que os próprios discípulos, eles tiveram essa dúvida. Em Mateus capítulo 24, você pode acompanhar, eles perguntaram para Jesus, olha que interessante, eles fizeram 3 perguntas que precisam de 3 respostas. Olha que interessante. Mateus 24, ele diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse, não vedes isto? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, os discípulos ficaram pensando. Aí a Bíblia diz que os discípulos chamaram Jesus particular e fizeram 3 perguntas. Quais são as perguntas? Versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Olha só,
Primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E do fim do mundo? Terceira pergunta. Então os discípulos queriam saber, Senhor, que sinal haverá da tua vinda, dessas coisas e do fim do mundo? Mas uma coisa nós sabemos que desde o começo da criação nós podemos ver, eu achei interessante que Deus ele não perde o controle de nada, amado. E nós podemos ver que a Bíblia fala que desde o fim ele anuncia o começo. Eu achei um versículo interessante, olha só, meus irmãos. Em Apocalipse, capítulo 13, olha só. Versículo 8. 13:8 diz assim: E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E nós podemos ver em Isaías 46:10, só entenda o negócio comigo aqui, Em Apocalipse, em Pedro fala que ele nos comprou com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Deus abençoe, Vitória, Barbosa, Gabriel, a paz, Gabriel. Glória a Deus. E olha que interessante, Isaías 46, versículo 10. Só para a gente entender um algo aqui, olha como a Bíblia é tremenda. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio. João também, Deus abençoe. Max Douglas, Deus abençoe. Gabriel, Deus abençoe. Mas que anuncia o fim desde o princípio. Então a Bíblia fala que Deus ele primeiro termina e depois ele começa, amado. Olha só. Então nós podemos ver, no entanto, olha o poder de Deus. Então nós podemos ver na Bíblia, amado, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem diversos livros. Amém? Deus abençoe. Diversos livros. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todos esses livros, escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, em momentos diferentes, nós podemos ver que todos esses livros, amado, eles estão unidos como por um fio condutor que interliga e conecta todos os livros da Bíblia numa única história, que é a história da salvação. Nós podemos ver lá em Gênesis 3,15, amado, Deus já fez a promessa do Cordeiro, do sacrifício de Jesus, lá em Gênesis 3,15. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então nós podemos ver, olha só o que eu coloquei aqui. Então Deus ele anuncia o fim desde o começo. Antes de começar, amado, ele já sabe como vai terminar. Antes de começar, Deus ele já termina. Deus terminou a história da salvação. Deus primeiro terminou. Primeiro o Cordeiro foi morto na eternidade, amado, para depois ele começar a história. E no princípio Deus criou os céus e a terra. Glória a Deus. Então, antes de Deus criar o homem, porque Deus na sua presciência, nós sabemos os atributos de Deus, na sua onisciência, os atributos incomunicáveis de Deus. Por que incomunicáveis? Porque só Deus tem esses atributos. E quais são? Onipresença, onisciência, onipotência, a presciência, amado, é o poder de saber todas as coisas antes de acontecer. E Deus sabendo que o homem iria pecar, Deus sabendo que o homem iria errar o alvo, porque pecar significa errar o alvo, amado. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Então, antes de Deus criar o homem, Cristo já havia morrido na cruz, como Cordeiro de Deus. Aleluia. E olha que interessante. Então, isso prova a presciência de Deus.
Deus sabia que o homem iria pecar, então Deus sempre esteve, está e estará no controle da história, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus, olha só, Deus não inicia nada sem saber como ela irá terminar. Vou repetir. Deus não inicia nada sem saber como ela irá terminar. Tudo que ele começou, ele sabe como terminar. Então, Apocalipse 13:8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E Deus não começa nada sem antes saber como ele vai terminar. Então, não temos motivo para nos desesperar, para entrar em pânico, não. Pelo contrário, amado, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Ele já sabe. Deus, ele esteve, ele está e ele estará sempre no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Então, olha que interessante. E a Bíblia fala, meus irmãos, parece que hoje, olha só, nós vivemos numa época, por algum motivo, por causa do olha o que eu aprendi, o neopentecostalismo entrou em cena, e nós podemos ver por causa do neopentecostalismo que prega um evangelho que parece que as pessoas só têm que se apegar nas coisas da terra. Nós podemos ver que esse neopentecostalismo influenciou muitas pessoas, afetou muitos crentes que parecem que eles não gostam mais do céu, parece que eles não desejam mais o céu, parece que eles não almejam mais o céu. Não, porque o próprio apóstolo Paulo lhe fala, se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós seremos os homens mais miseráveis de todos os homens. E o apóstolo Paulo fala assim, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Amém. Glória a Deus. Então nós podemos ver, meus irmãos, que o céu é real. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 14, vamos lá, ele fez uma promessa, não é isso? João 14, glória a Deus, diz assim, olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quem crê nessa promessa? Então nós podemos ver aqui que Cristo, amado, Cristo, ele prometeu, é uma promessa que o próprio Jesus ele afirmou. Jesus afirmou que voltaria. Então, nós não podemos se esquecer dessa promessa, que foi uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. E olha que interessante. Então, uma coisa parece que nós esquecemos. Eu estava refletindo nessa semana que o nosso lar é o céu. O apóstolo Paulo fala assim, capítulo 3, versículo 20, a nossa cidade está nos céus. Aleluia. Quem crê ainda, quem tem essa esperança, a nossa cidade está no céu, meus irmãos. Mas hoje em dia parece que as pessoas, elas só pregam um evangelho que é materialista, meus irmãos. O evangelho que faz as pessoas olhar só para baixo. Um evangelho que faz as pessoas a se apegar tão nas coisas materiais que as pessoas esquecem, não almejam mais o céu, não sentem saudade da nossa pátria, da nossa cidade ao céu. Ou melhor, as pessoas estão se esquecendo, guarda essa, as pessoas estão se esquecendo, e nós não podemos se esquecer, amado, que nós somos peregrinos e forasteiros. Vamos ver? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Olha só. 1 Pedro 2,11. Aqui. Amado-vos. Olha Pedro falando. Amado-vos, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então Pedro, amado, o apóstolo Pedro está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, que nós que aceitamos o Senhor Jesus,
nós que nascemos de novo, nós que tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, porque eu aprendo uma coisa: antes do Senhor nos usar, amado, antes de Deus nos usar como um instrumento, primeiro nós precisamos ter um particular com Deus, primeiro nós precisamos ter um encontro com Deus, primeiro nós precisamos ter uma experiência com Deus. Por isso que a Bíblia fala: sendo Abraão só, eu o chamei. Então, meus irmãos, é isso que nós precisamos, é isso que essa geração precisa primeiro, é isso que os jovens precisam, é isso que o ser humano precisa. Primeiro precisa ter um particular com Deus. Nós podemos ver Moisés, antes de Moisés falar com Faraó, libertar o povo de Israel, primeiro ele teve um particular com Deus. Quando a sarça, na é verdade, ardia o fogo, ardia a sarça e não se consumia. Ali nós podemos ver que primeiro ele teve um particular com Deus. Nós podemos ver Jacó. Jacó primeiro teve um particular com Deus no Val de Jaboque. Nós podemos ver Paulo no caminho de Damasco, quando ele estava ali respirando ameaças, ali indo para Damasco, perseguindo a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Nós podemos ver que primeiro ele teve um particular com Deus, e só ele entendeu ali aquela voz, só ele entendeu o que o Senhor dizia. Então primeiro Paulo teve um particular com Deus, Isaías teve um particular com Deus, Samuel, a Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor, e a Bíblia fala que Deus chamou Samuel 4 vezes, até que Samuel não entendeu. A Bíblia diz que quando Deus chama Samuel, Samuel vai até o quarto de Eli, Eli, o Senhor me chamou? Ele fala não. E sucedeu isso daí 3 vezes. Na terceira vez que ele foi falar para Eli, ele entendeu que era o Senhor que tinha chamado ele. Aí ele falou assim, quando o Senhor te chamar, você ouvir essa voz, fala assim, fala que o teu servo ouve. Então nós podemos, aí Samuel entendeu, amado, que o seu chamado, o seu ministério, aleluia, o seu chamado não era do homem, não foi Eli que chamou Samuel, mas foi Deus que chamou Samuel. Olha uma lição para a nossa vida. Então, amado, não foi Eli que te chamou, não foi o homem que te chamou, não, foi Deus que te chamou. Por isso que a Bíblia fala: desperta o dom de Deus que há em ti. Glória a Deus. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta esse dom de Deus que há em ti. Porque muitas das vezes, meus irmãos, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 1, né? 1 Timóteo, capítulo de número 2. Olha que interessante. Por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, amado. O dom de Deus. Então o chamado não é seu, é de Deus. Essa aptidão que você tem é Deus que está colocando no teu coração. Por esse motivo, Deus falando para Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. E dom, olha que interessante, eu marquei aqui, a palavra dom no grego é charisma, concedida a Timóteo, é comparado a uma fogueira. Então esse dom é comparado a uma fogueira que ele precisa manter acesa. Note que aqui o dom Note que aqui os dons e o poder que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vivos, precisam ser alimentados. Então é isso, amado, que Paulo está falando para Timóteo: alimenta o dom de Deus que existe em ti, alimenta. Mas como alimentar? Alimenta com oração, alimenta com esperança, alimenta com propósito, alimenta com jejum, alimenta, acredita. Então, e por que também nós podemos ver? Então, Paulo fala: desperta o dom de Deus que existe em ti, quer dizer, alimenta esse dom, aleluia. Não deixa essa chama apagar, porque a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo, e para o fogo não se apagar, se nós formos ver lá em Levítico, a Bíblia fala que o sacerdote, para o fogo não se apagar, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer a parte dele. Aquele fogo foi aceso por Deus. Amém. Barbosa, né? A passagem não significa... né? Mas olha que interessante. Durante a fundação do mundo... Mas
Mas Pedro fala que ele foi morto também, né, meus irmãos? Em Pedro fala que o Cordeiro de Deus foi morto ainda antes da fundação do mundo, né? Em Pedro fala que ele nos comprou com o sangue do Cordeiro, morto ainda antes da fundação do mundo. Mas voltando aqui, nós podemos ver, nós já vamos chegar lá já em Apocalipse, que Timóteo tinha esse dom. Então, essa chama precisava ser acesa. Tanto que a Bíblia fala que o sacerdote ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que limpar o altar, ele tinha que tirar a cinza, ele tinha que colocar lenha cada manhã. Então, nós não podemos deixar o dom de Deus que existe em nós, amado, apagar. Mas amém. Olha que interessante. Então, primeiro, meus irmãos, nós somos, voltando no assunto aqui, somos peregrinos e forasteiros, certo? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que nós lemos aqui. E olha que interessante. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O que você entende disso aqui? Vamos lá. Responda aí, 3:20. Então, vamos interagir. 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que nós somos uma congregação de estrangeiros e peregrinos. Aleluia! Quem tem saudade do céu aqui? Então, mas parece que nós ficamos muitos materialistas, O povo o povo hoje precisa se desprender, amado, das coisas materiais. Olha só. Então, Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo, aqui a sua cidade, qual era o construtor, era Deus. Aqui não é o fim da nossa jornada, Abraão sabia, amado. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem nesse mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar, que é o céu. Não devemos pensar, na verdade, em plena segurança neste mundo, não. Nem ficar fascinado por este mundo, nem ficar fascinado pelas coisas do mundo, porque estamos perdendo nossa identidade. Estão querendo tirar a nossa essência, a essência da igreja não, amado. Mas a essência da igreja é que a igreja continua sendo e será peregrina e forasteira. E olha que interessante, então devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. E esta não é a nossa pátria. O mundo aqui não é a nossa pátria, o mundo aqui não é o nosso território. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém celestial. Amém? Essa é a nossa pátria. E eu quero falar para você que o céu é real, amado. O nosso irmão, eu creio que é meu irmão João, no ano de 95 depois de Cristo, ele foi lançado por Domiciano lá na ilha de Patmos. O nosso irmão, ele creio que é seu irmão também. E a Bíblia fala que ele teve uma visão, ele teve uma revelação. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ali, quando ele tem uma revelação, não é verdade? E quando ele escreve as cartas ali para as igrejas da Ásia. Mas nós podemos ver que quando o cenário muda, quando ele sai desse cenário histórico e ele vai para o céu. E olha que interessante, a Bíblia fala que João, amado, ele viu uma porta aberta no céu, ele foi no céu, e a Bíblia fala que quando ele chega no céu, amado, ele vê uma cidade. O céu é real, amado. Ele vê uma cidade, e quando ele vê essa cidade, amado, ele vê, a Bíblia fala que os muros, na verdade, eram de jaspe. A Bíblia fala que ele viu alguém assentado no trono, aleluia. E a Bíblia fala para ser cidade, a Bíblia fala que ele viu uma árvore, olha só, e ele denomina essa árvore como árvore da vida. Aí depois dessa árvore, a Bíblia fala que ele viu uma água, está na Bíblia, Apocalipse 21 e 22 ali, e lá na cidade, na Nova Jerusalém, aonde João foi, amado, a Bíblia fala que ele viu uma água que saía do limiar do trono, aleluia. E depois a Bíblia fala, meus irmãos, nós podemos ver que a Bíblia diz, então João ele vê essa cena, ele está no céu,
E a Bíblia fala ainda que ele vê um muro todo de jaspe, não é verdade? E a Bíblia fala que ele vê um trono, e o trono está ocupado. João viu essa cidade, amada Nova Jerusalém. Mas é interessante que a Bíblia fala que quando João ele vê o trono ocupado, ele viu os seres ali, os querubins, que não cessavam de dia e nem de noite de clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então o céu é real, meus irmãos, o céu é real, a nossa pátria é o céu, somos uma congregação de peregrinos e forasteiros. E João 14, que nós lemos aqui, então fala acerca do arrebatamento. Mas é interessante aqui, eu coloquei algo aqui, eu queria comentar com os irmãos, entrando nesse tema que eu proposto, que nós colocamos aí, que nós podemos ver sobre a grande tribulação. Existem algumas teorias, algumas escolas da grande tribulação que denominam, é importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro da Bíblia. Quem são os pré-tribulacionistas? Eu creio dessa forma, eu sou pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista, não sei se você crê dessa forma, mas é a forma que tem mais base na Bíblia, né? Pré-tribulacionista é aqueles que acreditam, que têm convicção, segundo a hermenêutica, segundo a exegese da Bíblia, que a igreja será tirada da terra no momento, num piscar de olhos, que nem fala o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, no momento, num piscar de olhos, antes da tribulação. Mas existe os pré-tribulacionistas, existem os mid-tribulacionistas. Olha só, os mid-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, que a tribulação é um período de 7 anos, como fala em Daniel capítulo 9, versículo 27, um período de 7 anos. Então, o mid-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E existem os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu tenho aprendido, meus irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que a igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Guarda isso. Paulo ensina que devemos esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E ainda mais, meus irmãos, nós só estamos aqui para 2 coisas, guarda aí. Nós só estamos aqui para 2 coisas. Vamos na Bíblia lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós só estamos aqui para 2 coisas. E quais são? Nós só estamos aqui para 2 coisas. Olha aqui, vou mostrar para você. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos lá? 1, 9 e 10. Nós só estamos aqui para essas 2 coisas. A igreja. Olha o propósito da igreja. Porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Paulo pregando para a igreja de Tessalônica, que como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, o primeiro propósito da igreja qual que é? Servir a Deus. Primeiro propósito, servir a Deus. E segundo propósito, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Então, meus irmãos, nós só estamos aqui para 2 significativos propósitos. Quais são? Está aqui. Servir e esperar. Aleluia. Servir e esperar. Glória a Deus. Servirmos e esperarmos. Servirmos e esperarmos. Servirmos e esperarmos. Aleluia. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Esses são os 2 significativos propósitos da igreja: servir e esperar.
Esperar o quê? A tribulação? Não. Esperar Jesus que nos livra da ira futura, amado. Porque olha que interessante, pega essa daí, ó. Olha que interessante. A lei de Moisés foi dada no monte Sinai. Cristo foi crucificado no monte. O primeiro sermão de Jesus foi no monte. Jesus subiu assunto ao céu do monte. E Jesus virá em glória com a sua igreja no Monte das Oliveiras para inaugurar o período milenar. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para servir e esperar, meus irmãos. Interessante. Então nós podemos ver, eu coloquei aqui, o maior acontecimento da história, amado, o maior evento que está para acontecer a qualquer momento. É o arrebatamento. Então nós não estamos vivendo o período da tribulação, porque nós somos pré-tribulacionistas. A Bíblia fala em Tessalonicenses que o quê? A Bíblia fala que o anticristo ainda não se manifestou. Por quê? A Bíblia fala que o seu espírito já opera, mas ele não se manifestou porque ainda tem um que o detém. E quem que é? O Espírito Santo de Deus, amado. O anticristo só vai se manifestar, só vai se assentar no templo lá de Israel, em Jerusalém, só quando a igreja do Senhor ela for tirada, quando a igreja do Senhor ela for arrebatada. E o que nós estamos vivendo hoje? Nós podemos colocar como princípio das dores. Princípio das dores, meus irmãos. Nós podemos ver o princípio das dores aonde? Nós podemos ver aqui, ó, Lucas. Ó, vamos lá. Lucas capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. É o período que nós estamos vivendo. Olha aqui, ó. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Achei. Vem comigo, ó. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começarem a brotar. Aqui está falando que, na verdade, o maior, um dos sinais que indicava o arrebatamento, nós podemos ver, foi quando a nação de Israel, em 1948, quando eles voltaram a ser uma nação. Então a Bíblia fala assim, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo que perto está já o verão. E olha só, perto está o verão. Então quer dizer, perto está. Aqui achei. Ó. Então Israel, o maior sinal do arrebatamento, de todos os sinais referente ao tempo do fim, nenhum é mais preciso do que o renascimento do Estado de Israel. Essa nação é a própria figueira que Jesus falou, brotando. Lucas 21, 29. Tudo termina com eles. Começou com eles e vai terminar com eles. A destruição de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, invadiu a cidade de Jerusalém e a destruiu. Naquela ocasião, os judeus foram expulsos da cidade e se espalharam pelo mundo, tornando-se expatriados, conhecida como a diáspora. Por quase 2000 anos, Moisés já foi o primeiro a profetizar esse acontecimento. 28. O renascimento da nação, no dia 14 de março de 1948, por um decreto assinado na ONU, precedido naquele dia pelo brasileiro Oswaldo Aranha, Israel ganhou de volta o seu território em cumprimento à profecia bíblica de Isaías 66, versículo 8. Olha só. Então, nós podemos ver hoje, nós vivemos o princípio das dores. Princípio das dores. Quais são? Fome, terremotos, pestes. Vamos lá? Mateus 24, voltando aqui, que precedem a volta de Cristo. É claro que não falta nada, amado, para a igreja ser arrebatada. Não falta mais nada para se cumprir para a igreja ser arrebatada e o anticristo se manifestar. Olha só, eu até marquei aqui, os sinais da segunda vinda de Cristo estão agora se tornando tão evidentes e numerosos que quase desafiam a enumeração. A mídia nos fornece diariamente novos sinais
do encerramento dessa dispensação e conformação da Bíblia. E nós podemos ver, amado, nesse contexto que existe hoje de peste, de coronavírus, a igreja não foi pega de surpresa, porque há 2000 anos atrás Jesus já preveniu os seus discípulos. E ele falou assim, né? Quando serão essas coisas, que sinais terá da tua vinda? Aí ele falou, né? Sinais na natureza, sinais na lua, sinais no sol, sinais na terra, terremotos, Mateus 24, sinais na esfera social, ó, fome, pestilência, violência, olha só, rumores de guerra, nação contra nação. Então hoje nós vivemos o princípio das dores. Princípio das dores. Por quê? Porque uma coisa que nós temos que dividir é a volta de Cristo, né? A gente costuma dizer que ela será em duas fases. Primeiro, para arrebatar a igreja. Primeiro, a sua primeira vinda, nós podemos ver que a igreja, amado, Jesus, ele não toca no céu. É a igreja que sobe para encontrar ele nos ares. A igreja encontra o Senhor nos ares, né? Aí depois, na vinda do Senhor em glória, que ele vem com a igreja, aí ele vem com a igreja e pisa o pé no Monte das Oliveiras. Então nós podemos ver, no arrebatamento é a igreja que sobe para encontrar ele nos ares. E na vinda de Cristo, amado, na vinda de Cristo em glória, é Cristo que vem com a igreja, com seu corpo glorificado, Apocalipse capítulo 19. Então, guarda isso, amado, nós não estamos vivendo o período da tribulação. A igreja não passará na tribulação, não passará. Glória a Deus. E olha que interessante. Então o que acontece? Olha só, pega essa daí. A igreja será arrebatada, amém? A qualquer momento, amado, num piscar. Por isso que tem muitos crentes brincando, não é verdade? Achando que é chocarrice, achando que é brincadeira. Parece assim quando foi o anjo, foi avisar Ló, né? E Ló foi falar para os seus genros. Eles acharam que Ló estava brincando, amado. Então, nós precisamos estar atento, nós precisamos estar preparado, amado. Nós precisamos estar na presença de Deus. Precisamos parar de brincar, porque a qualquer momento a igreja será tirada, a qualquer momento a igreja será arrebatada. Glória a Deus. Eu creio, amado, no arrebatamento. Eu creio porque a nossa cidade não está aqui. A nossa cidade está no céu. Somos peregrinos e somos forasteiros. Estamos aqui só de passagem. Aleluia. Só de passagem. Então a igreja era arrebatada. Vamos lá. Quando a igreja for arrebatada, amém, ó. Quando a igreja for arrebatada, para a igreja o Senhor não desce, é a igreja que sobe, eu já falei, né? Quando a igreja for arrebatada, o que vai acontecer, meus irmãos? Então, o tema desta live que eu coloquei é por que a igreja não passará na tribulação. O propósito da tribulação é promover a conversão da nação de Israel do Messias. Então, quando a igreja for arrebatada, o pau vai estar quebrando aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vai ser uma tribulação, um dia de angústia. A Bíblia fala que vai ser dia de aflição como nunca houve. O sol vai se escurecer, né? A Bíblia fala que os rios, amado, as águas doces vão se tornar amargas. A Bíblia fala no período da tribulação que a pessoa vai querer morrer e não vai conseguir. Durante 5 meses a morte vai fugir da pessoa. Então, amado, quem não for arrebatado vai ficar aí no período da tribulação. E não é isso, amado. Aleluia. Precisamos parar de brincadeira. Precisamos colocar nossa vida no altar, amado. Precisamos nos arrepender. Precisamos a cada dia servir a Deus melhor. Porque, amado, a qualquer momento a trombeta ela vai tocar. Quem crê que a qualquer momento a trombeta ela vai tocar? Aleluia. Então, propósito da grande tribulação. Por quê, amado? Israel foi um povo, eles não acreditam no Messias, mas a Bíblia fala que o período da tribulação é para espremer Israel, é para tratar com Israel. Então, a tribulação não é para a igreja, é para Israel. Então, primeiro propósito, promover a conversão da nação de Israel ao Messias. Está lá, Daniel 12:1, Jeremias 37, né? 10, Apocalipse capítulo 7, 1 a 8. Primeiro, castigar os iníquos.
Todos aqueles que zombaram, que não acreditaram no Evangelho, que negaram o Senhor Jesus, amado, e não forem arrebatados, vão ser castigados aqui, vão ser castigados pelo período da tribulação. Desmascarar Satanás, o anticristo e o falso profeta, reunir todo o sistema do mundo e destruí-lo no Armagedon, e mais povoar o milênio com grande multidão de gentios convertidos. Então, amado, a igreja o período da tribulação não é para a igreja. Vamos lá em Apocalipse, você está com uma Bíblia aí? Vamos lá. Glória a Deus. Apocalipse. Vamos lá no nosso irmão João. Ele é meu irmão, é seu irmão também? 4. Então, do Apocalipse 1, capítulo 3, nós podemos ver, João escreveu as cartas para a igreja. No capítulo 4, 2 já fala, e logo foi arrebatado em espírito. Aqui já é o tipo da igreja que vai ser arrebatada. E nós podemos ver, meus irmãos, o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Comente aí. O anticristo vai se manifestar. Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala que João, olha só, a Bíblia fala que ele chorava muito, e eu chorava muito, capítulo 5, versículo 4, olha só. Então a igreja foi arrebatada, certo? A igreja vai ser arrebatada, e olha o que vai acontecer. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E desatar os seus 7 selos. Então, por que João chorava? Eu coloquei, João contemplou o livro, onde estão registrados os juízos de Deus, que viria sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Por que 3 julgamentos? Olha só, presta atenção. Quando a igreja for arrebatada, amado, eu sou limitado. O pouco que eu sei eu estou compartilhando com os irmãos, amém? Eu sou limitado, mas o que está revelado é para nós, o que não está revelado é para o Senhor. Mas olha aqui, quando a igreja for arrebatada, vai iniciar o quê? Os primeiros dos 3 julgamentos. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Olha só. Então, imagine, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, quando a igreja for arrebatada, a Bíblia fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros do Apocalipse. A igreja é arrebatada. Agora nós vamos para o Apocalipse capítulo 6. João chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir os 7 selos. Aí o anjo fala, não chores, porque o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quais são esses 7 selos, amado? O primeiro selo está aqui, a Bíblia explica a própria Bíblia, no 6:1, e havendo o cordeiro, aqui fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, nisso a igreja está no céu. Apocalipse capítulo 6 ao 18 é o que vai se cumprir ainda, amado. 18, 19, 20 é o que vai se cumprir. Não se cumpriu. Por isso que nós somos futuristas. Não se cumpriu ainda. Capítulo 6, que inicia o período da tribulação, a igreja já está no céu. Aí o que acontece? E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Então, Apocalipse 6 é o período da tribulação. É o período da tribulação. Mas a Bíblia fala, meus irmãos. Alguns acreditam, alguns falam que vão passar na tribulação, que a igreja vai passar na tribulação. Se eles querem passar, amado, nós não. A Bíblia fala que a igreja será arrebatada antes desse período. Olha que interessante. O primeiro cavalo, porque Romanos 8:1 fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, amado, o período da tribulação, sabe para quem é? É para os rebeldes, é para aqueles que não acreditaram, que ficaram no arrebatamento, que não subiram. Então vai ser aberto o primeiro selo. E olhei, e qual que é o primeiro selo? Olha aqui. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Arco fala de alcance, e branco fala de paz.
e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Alguns falam que esse cavalo, amado, é Cristo, mas não é. Porque a Bíblia fala de 2 cavalos brancos, do capítulo 6 e do capítulo 19. Esse aqui é o anticristo. Por quê? É o primeiro selo. Porque fala de uma falsa paz. Porque quando a igreja for arrebatada, nós podemos dizer que o anticristo ele vai se manifestar. Ele vai vir de uma confederação de nações e ele vai se manifestar. E os judeus vão crer no anticristo, achando que o anticristo é o Messias. Achando que o anticristo é o Cristo. Então ele vai trazer uma paz, ele vai se assentar no templo. Mas o que vai acontecer? Quando Israel perceber, quando cair a ficha para o povo de Israel e perceber que o anticristo não é o Cristo, aí o que eles vão fazer? Aí a Bíblia fala que eles vão... O tratado vai ser rasgado. Então quebra a aliança com o anticristo, né, dos 3 anos e meio. Então o primeiro cavalo é o cavalo branco, é o cavaleiro que traz a paz, uma falsa paz. Aí depois, quando o anticristo, amado, né, se manifestar e Israel vê que foi enganado, que ele não é o Messias, a Bíblia fala, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu um cavalo vermelho. Vermelho fala de guerra, amado. Isso na tribulação, olha só, a igreja foi arrebatada. Então o primeiro cavalo é o cavalo branco, não é verdade? Olha só, é um cavalo branco, uma falsa paz, que é o anticristo. Aí depois o cavalo vermelho, que é guerra. Olha só, e saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra. Olha só, não vai haver paz na terra, amado. Quem não for arrebatado, isso aqui é sério, ó. Quem ficar, quem não subir com o Senhor Jesus Cristo nos ares, amado, não vai ter como ter paz. A Bíblia fala que a paz da terra vai ser tirada. Olha só. Tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Espada fala de guerra. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, falsa paz. Cavalo vermelho, guerra. E depois, e a guerra, qual que é a consequência da guerra? Olha só. E havendo aberto, nós estamos na primeira sequência de juízo. Ó, 7 selos, depois 7 trombetas, 7 taças. E só vai piorando o juízo de Deus, amado, a situação. Ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Se os irmãos forem ver nos estudos escatológicos, o branco fala de falsa paz, né, nesse contexto, o vermelho de guerra, e a guerra traz o quê? Fome. E nós podemos ver, amado, no Nordeste, em vários outros lugares, quantas pessoas já morrem de fome. Mas no período da tribulação, quando a igreja for arrebatada, a situação ainda vai piorar. Ó, vai haver fome, as pessoas vão morrer de fome. Ó. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, ó, o 6,6, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danificasse o azeite e o vinho. Ó, então, e havendo aberto o 4º selo, então nós estamos falando aqui dos 4 cavalos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo. Amarelo fala do quê? Ó, o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Então vai ser dizimada, uma parte da humanidade vai ser dizimada, amado. Então olha só que sofrimento. A Bíblia fala que nunca houve um tempo assim de aflição. Mas a igreja não vai, amado, o mais lindo, por isso que vale a pena ser crente. Vale a pena ser fiel. Porque neste momento, amado, neste momento, quando se manifestar o anticristo, quando o primeiro selo for aberto, que é o cavalo branco, o segundo selo, o cavalo vermelho, guerra, o terceiro selo, o cavalo preto, fome, e o quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é morte, a igreja não está aqui. E havendo aberto o 5º selo. Então, só fazendo uma recapitulação aqui, ó. Os irmãos estão entendendo? A igreja arrebatada.
Aí, Apocalipse capítulo 6, vem os 4 cavaleiros, o cavalo branco, uma falsa paz, o cavalo vermelho, guerra, o cavalo preto, fome, e o cavalo amarelo traz morte. Então, primeiro selo, aparece o cavalo branco, período de falsa paz. Recapitulando, o anticristo arranca para a conquista sobre as nações. Branco fala de falsa paz. Cavalo vermelho, guerra. Nesse período, o acordo com os judeus será quebrado. E tanto a igreja apóstata, como os judeus serão perseguidos. Meus irmãos, imagina o que? Olha aqui, ó. Quando a igreja for arrebatada, vai ficar uma igreja apóstata, uma igreja desviada aqui, ó. Uma igreja apóstata. E sabe quem que vai liderar essa igreja? Sabe quem? O falso profeta vai liderar uma igreja apóstata. Mas ó, meus irmãos, quantas coisas vai acontecer? As pessoas vão morrer de fome. Vai haver morte, peste. Ó, o cavalo preto fala de fome, né, causada pela guerra. O cavalo amarelo, morte, né? O cavalo amarelo representa a morte por meio da fome, da peste e das feras. O quinto selo, né, é o clamor dos mártires. E o sexto selo, olha o sexto selo que vai acontecer, 6:12, vem comigo, olha o que vai acontecer só. No 6:12, no sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olha o que vai acontecer. Nesse período da tribulação, quando a igreja está no céu, amado. A igreja, nesse momento, ela participa de 2 festas, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. Aleluia. Ó, e havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande terremoto de terra. E o sol tornou-se negro. Então, na tribulação, amado, vai ser um período de escuridão, de trevas. É o dia da ira do Senhor. A Bíblia fala que o sol vai tornar-se negro. Ó, o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Imagine como será para quem ficar. Mas eu creio, não, amado. Eu creio que nós vamos subir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A trombeta vai tocar, amado. E nós não vamos estar aqui neste período. Ó, glória a Deus. Não vamos estar aqui neste período. Ó, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. A Bíblia fala literal isso aqui, amado. As estrelas do céu vão cair sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Então, os 7 selos, mas o sexto selo, olha aqui, ó. Um terremoto, um abalo cósmico, como uma catástrofe cósmica. Ó. 6:12, olha, Apocalipse 6:12, você está com a Bíblia. Houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram do céu. 6:13, o céu retirou-se como um livro, todos os montes e ilhas foram removidos. Conforme Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Vamos ver? Estou falando o que está na Bíblia, amado, só o que está na Bíblia, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então é o dia do Senhor, amado. O período da tribulação é o dia do Senhor, é o dia da vingança do Senhor contra os iníquos, ó. Porque é vindo o grande dia, mas nesse grande dia, amado, no dia de ira, a igreja estará no céu, amado. A igreja será arrebatada antes desse período. Porque é vindo, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Por isso, amado, precisamos se arrepender a cada dia, precisamos buscar ao Senhor. Olha só. Deus responde aqui, no sétimo selo. O sétimo selo, 7 trombetas, juízo. O sétimo selo vai desencadear 7 trombetas. Ó, estas implicam em sofrimentos piores. Então, quer dizer, se esses 7 selos já são sofrimento, as 7 trombetas são sofrimentos piores do que aqueles desencadeados pelos selos. E designam a intensificação do... Quer dizer, só vai piorando, intensificando o juízo de Deus. Até coloquei, isso não é espírito derrotista, é a profecia.
É a profecia aqui, amado, que vai se cumprir. Então, 7 selos. O 7º selo, ele vai desencadear 7 trombetas. E olha que interessante, Apocalipse capítulo 8, vamos lá, versículo 7. Nós vimos os 7 selos, a igreja é arrebatada, a igreja vai participar do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aí vai vir 7 selos, e agora nós vamos para 7 trombetas. Ó, o 7º selo desencadeia 7 trombetas. E isso que nós estamos vendo agora, o período da tribulação, é o juízo, é a ira de Deus, amado. É Deus tratando com os ímpios, com os iníquos, com aqueles que não acreditaram, com aqueles que não subiram, e com o povo de Israel. É Deus tratando com Israel, amado, agora. Espremendo Israel. A trombeta, a primeira trombeta é tocada. Olha o que vai acontecer. 8:7. Vem comigo, ó. 8:7. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, vão ser 7 anjos, estavam com 7 trombetas, Apocalipse 8:6, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Olha o que vai acontecer quando o anjo tocar a primeira trombeta. Olha para os iníquos, para aqueles que estiverem nesse período de tribulação. E houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, vai ser queimada, a terça parte de toda a erva foi queimada. Então olha aqui, ó, a terça parte da vegetação é destruída, a terra perderá 1/3 de sua vegetação do verde, devido às catástrofes meteorológicas, prejudicando, então quer dizer, 1/3 parte da vegetação vai ser destruída. A segunda trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 8. Vamos lá. Olha o que vai acontecer quando tocar a segunda trombeta. 8:8. Cadê? E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Ó. A Bíblia fala que vai ser lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ó, a terça parte do mar vai se tornar em sangue. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Então, amado, esse período da tribulação será muito triste. Mas a igreja, amado, Deus é pão, amado. A Bíblia fala que nos livra desse período de ira futura. Então vale a pena, amado, vale a pena buscar o Senhor, vale a pena ter propósito, vale a pena ser crente, vale a pena, amado, se humilhar, vale a pena estar na presença de Deus, amado, porque a igreja não passará pelos 7 selos, a igreja não passará pelas 7 trombetas, e a igreja não passará pelas 7 taças, a igreja não passará, amado, não sofrerá a ira de Deus, não sofrerá o juízo de Deus. Então é isso, meus irmãos, somos pré-tribulacionistas, aleluia, pré-tribulacionista, a igreja será arrebatada antes desse período da tribulação. Voltando aqui, então o terceiro anjo tocou a trombeta, né? Ó, então, a segunda trombeta, 1/3 parte da vida oceânica e dos barcos é destruída, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo é atirada no mar Mediterrâneo. A terceira trombeta, 8:10, 1/3 parte da água, as pessoas praticamente vão morrer de sede, ó, porque 1/3 parte da água doce é envenenada. Se não bastasse a destruição parcial da vegetação da terra e da vida marinha, o juízo da terceira trombeta atinge parte da água potável. A causa é uma grande estrela, seu nome é Absinto. Então, no 8:10, a Bíblia diz que quando o anjo tocar a terceira trombeta, cai do céu uma grande estrela, ardendo como a tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. Quer dizer, vai faltar água, amado. Olha só,
Glória a Deus. A quarta trombeta, 8:12. 8:12, olha o que vai acontecer. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Então, uma terça parte do sol, da luz e das estrelas vão se escurecer. A quinta trombeta, olha só, 9:1. No capítulo 9, amado, no período da tribulação, olha só, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu. Essa estrela dá a entender, amado, que é um símbolo do anjo caído, de Lúcifer. Isso na grande tribulação. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos. Esses gafanhotos aqui é simbólico, mas são demônios, sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, a quinta trombeta. A Bíblia fala no 9:6, as pessoas vão ter vontade de morrer e não vão conseguir morrer por 5 meses. Olha só, por 5 meses, está aqui, na Bíblia, 9:6. E naqueles dias os homens buscarão a morte. O sofrimento vai ser tanto, amado, que os homens vão buscar a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Mas graças a Deus, amado, a igreja neste momento, nesse período, a igreja estará no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. A igreja não passará pela tribulação. Aleluia! Quem tem essa esperança aí? Deixa eu ver. Aleluia! Quem pode dizer comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Então nós vimos 7 selos, 7 trombetas, né? A quinta trombeta. Aí depois tem a sexta trombeta, que é solto 4 anjos presos junto ao Eufrates. A sétima trombeta, a declaração do domínio do anticristo, né? Aí depois vem os 7 anjos com 7 taças. Olha só, a primeira taça, depois, Apocalipse 16:3. 16:3. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3, diz assim: E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna dos homens, que tinha o sinal da besta. Então a Bíblia está dizendo, amado, olha só, que nesse período, aquelas pessoas que aceitaram o reino do anticristo, porque a Bíblia fala da besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, e a besta que sobe da terra é o falso profeta, um líder religioso. E olha aqui, a Bíblia fala que aquelas pessoas que aceitaram o sinal da besta, sabe o que vai acontecer com eles? Que diz aí, 16:1, vamos ler primeiro. E ouvi, e vinda do templo, Apocalipse 16, olha aí, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Nesse momento a igreja já foi arrebatada, amado. Esse período, que nós vimos aqui, esse período é para castigar os iníquos. É um momento de castigo para aqueles que se rebelaram, que aceitaram a marca da besta. Olha só. Derramai as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga mais maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. Por quê? O que vai acontecer? Apocalipse capítulo 3 fala que o anticristo vai ser como se fosse uma globalização, amado. O anticristo ele vai dominar no período da tribulação. Ele vai monopolizar o poder econômico, o poder político e o poder religioso. Então o anticristo vai dominar essas áreas aí. E o que vai acontecer que o anticristo vai fazer? O anticristo vai dar poder ao falso profeta. O falso profeta vai construir uma imagem. Olha só. Olha aqui, nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, em Apocalipse capítulo 3, vamos lá, vai ser construída uma imagem.
nesse período de tribulação. Olha aqui, ó. A besta que subiu da terra, que é o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes, chifre fala de poder, né? Semelhante ao de um cordeiro. Ó, olha só, o falso profeta, olha só, ele tem cara de cordeiro, mas falava como dragão. Olha só. E exerce todo o poder da primeira besta, da sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Quem que é a primeira besta? É o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Então o que vai fazer? O que vai ser? Vai ser levantada uma imagem, amado, do anticristo. Ele vai querer ser adorado. E o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, vai fazer com que todos adorem o anticristo. E a Bíblia fala, e todos aqueles que adoram o anticristo, que vão adorar essa imagem, olha só o que vai acontecer. Vai derramar sobre eles a ira de Deus, amado. 16:2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Olha o que vai acontecer. Olha só, a igreja nesse período, amado, a igreja foi arrebatada. Quer dizer, mas quem zombou, quem quis continuar no mundo, no pecado, nesse mundo, amado, olha para você ver, vai vivenciar a ira, o juízo de Deus sobre a terra. Aqui nós estamos vendo o juízo quando a igreja for arrebatada. Então isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, amado, é o princípio das dores. Não tem nada a ver com a tribulação, nada a ver. A tribulação é 1 milhão de vezes pior. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre... E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente, amado. Tudo do mar vai morrer. Imagine como que... Olha o caos, as catástrofes, meus irmãos, que vão ser nesse período. Então a primeira taça, chagas malignas. Segunda taça, o mar torna-se em sangue. A terceira taça, os rios tornam-se em sangue. A quarta taça vai ser um grande calor. Quinta taça, horror e trevas e dor. Vamos ver? Apocalipse 16:10. Olha o que vai acontecer. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, amado. Vai ser tanta dor nesse período que a Bíblia fala que os homens vão morder a língua de dor. Vão morder a língua de dor. Mas Jesus é bom, amado. Jesus falou assim, quando eu preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amado, o pau está quebrando aqui embaixo, mas a igreja está no céu. Aleluia! Vem Jesus! Glória a Deus! Então nós podemos ver aqui, a quinta taça, horrores, trevas e dor. A sexta taça, seca o rio Eufrates. A sétima taça, amado, vai haver terremoto e chuvas de pedra, amado. Imagine chuvas de pedras, grandes ainda, chuvas de pedra. Aí, no final da tribulação, amado, sabe o que vai acontecer? Agora nós vamos entrar na batalha do Armagedon. Depois dos 7 selos, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Agora vai haver uma guerra, amado, chamada de Armagedon. Armagedon. A batalha do Armagedon está em Zacarias 13:6 e Apocalipse 19:20. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Eu até marquei, amado. Olha o que acontece agora, que lindo. A batalha do Armagedon. O anticristo, o que ele vai fazer? Pega essa daí. Pega essa daí. O anticristo vai mobilizar as nações em um ataque mundial contra Israel. Acampado neste vale, as tropas caminharão em direção à cidade santa. Zacarias 12:3. Israel, por perceber, presta atenção, pega essa daí, Israel, no final da tribulação, a igreja está no céu.
A igreja está participando das bodas do Cordeiro, amado. Passou já no tribunal de Cristo para ser recompensada, está nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Sentado à mesa com Cristo, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém? E com João Batista, ó, com uma cabeça novinha, uma coroa de glória. Ele estará no céu. Olha que interessante. Israel, por perceber que todas as nações foram mobilizadas pelo anticristo, e estão em volta de Israel para tentar destruir de uma vez. Então, quer dizer, Israel, quando vê, amado, que está cercado, que não tem saída, que está num pierote, que está num beco sem saída, Israel, quando perceber que está num beco sem saída, Israel, aqueles que crucificaram Jesus, que rejeitaram Jesus, Israel, veio para os que eram seus e os seus não receberam, ó, Israel não vê outra solução a não ser dobrar o joelho no Monte da Oliveira e clamar pelo Messias, que para eles nunca veio. Neste momento que as nações estiverem em volta, vindo à marcha no Vale de Meguido para destruir Israel, amado, quando Israel for destruído, sabe o que vai acontecer? Eu creio, no meio da oração de Israel, o céu vai se abrir. E quando o céu se abrir, a Bíblia fala, e João viu o céu aberto. Aleluia! Que no dia da batalha do Armagedon, todo olho o verá, amado. Por isso que nós não podemos confundir o arrebatamento. Não é no arrebatamento, é só a igreja o verá, só a igreja vai ser arrebatada. Agora, na vinda em glória, quando Jesus vem para salvar Israel, para destruir as nações que estão contra Israel, todo o olho o verá. Então, primeira vinda, quer dizer, a igreja é arrebatada, ninguém vê, amado. Mas na segunda vinda, todo o olho o verá. Está entendendo? Primeiro, arrebatamento. Segundo, a vinda em glória, que ele vem para salvar Israel. Salvar o remanescente. Ó, neste momento, o céu se abre. Aparece um cavalo branco. Aleluia. Glória a Deus. Arabai, decanta, arabaçu. Mas não é aquele cavalo branco genérico do capítulo 6, não, amado. Não. É o verdadeiro aqui, é o Cristo, a Bíblia fala, aleluia. Aparece um cavalo branco, não é o genérico do capítulo 6, e atrás dele vem um exército. E que exército que é esse? Sou eu e você, amado. A igreja do Senhor estará vindo com ele, com Jesus, com ele nesse cavalo, e a sua veste, amado, e a sua veste salpicada de sangue, e na veste, na sua coxa tem escrito, Aramanai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Então, o que acontece quando Cristo vinha, amado, num cavalo branco, nas suas vestes está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele vem, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, 20, olha aqui, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou o que receberam, o sinal da besta. Ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou o que recebessem o sinal da besta, e adorassem a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Sabe quem vai inaugurar o lago de fogo? É o anticristo e o falso profeta. Então Jesus Cristo vem com a igreja no seu cavalo branco, nas suas vestes está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele salva Israel, destrói as nações, pega o falso profeta e o anticristo, e inaugura o lago de fogo e lança os dois no lago de fogo. Olha só. E sabe o que ele faz? E Satanás, né, o dragão, é acorrentado e lançado no abismo, onde ficará preso durante 1000 anos. E as nações são destruídas. E Israel é salvo. Mas Israel vai fazer uma pergunta quando vê o Cristo, amado. Que feridas são essas? Que feridas são essas nas suas mãos? Zacarias 13:6. Que feridas são essas? Ele fala, essas são suas feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí Israel vai crer, amado, no Jesus, no Messias, naquele que foi crucificado. Eles vão crer no Messias,
vão crer no Cristo, amado, que morreu na cruz. Aí começará um período chamado período milenar. Mas você viu que interessante nessa batalha do Amargedon, capítulo 19? Cristo vem com a igreja, amado, num cavalo branco, vem com a igreja, salva Israel, o remanescente, lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, destrói as nações que estavam ali querendo destruir Israel, prende Satanás por 1000 anos, inaugura um milênio, período milenar, período de 1000 anos. Então, eu coloquei aqui, Deus trará todos os inimigos de Israel do norte, com anzóis pelo queixo, para o dia grande e terrível da peleja. Céu Arraial dos Santos. A igreja está lá em cima. Toda a estratégia de guerra, Israel vai perder. Estou repetindo de novo. Perde todo o seu poder atômico. Israel vai perder toda a estratégia de guerra. O que Israel vai fazer? O remanescente fiel corre para o Monte das Oliveiras e de lá levanta um clamor. Senhor, lembra que eles vão clamar. Senhor, lembra-te da aliança que tu fizeste com Abraão, com Isaac e Jacó, e que esta terra a teu povo daria? Aí Jesus vem com a noiva, amado. Aí, vamos descer. Jesus, eu queria que falasse, vamos descer. Aleluia. Aí Jesus vem com a igreja em glória. Aí eles vão ver, Israel vai ver e vai acreditar no Messias. Aí olha que interessante. E depois dos 1000 anos, depois dos mil anos, Satanás é solto. Aí depois ainda a Bíblia fala que depois que, durante esses 1000 anos ainda, Satanás vai ser solto, vai tentar se rebelar contra Cristo, vai ser lançado no lago de fogo também, junto com a besta e com o falso profeta. A Bíblia fala do juízo final, que vão abrir os livros. Aí o mais bonito, amado, foi o que nós falamos no começo. A nossa cidade está no céu. Somos peregrinos e forasteiros. Aí sabe o que acontece, amado? A Bíblia fala que e vi novo céu. Eu coloquei aqui, novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Para finalizar, amado, estou terminando, Deus criou os céus e a terra. Olha que interessante. Mas a queda também, o pecado, maculou a criação divina. Os céus e a terra também serão transformados. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Os céus e a terra também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. A terra será renovada, para que ela seja purificada dos efeitos da queda de Gênesis 3. O que vai purificar os céus e a terra? Fogo. E o que vai acontecer, amado? A Nova Jerusalém, ela desce. Olha que lindo, amado. A Nova Jerusalém, ela desce ataviada. Encontra com essa terra purificada, restaurada. E serão novos céus e nova terra. Amém? Então é isso, amado. Então esse Apocalipse 21, quando fala da Nova Jerusalém, nós estaremos no estado eterno. E a Bíblia fala que lá não haverá mais e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Glória a Deus. Arrebatamento secreto, na verdade é isso. Arrebatamento secreto, o Max Douglas, né? Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala, é o arrebatamento só para a igreja. Jesus vai tirar a igreja. A igreja ela é tirada da terra. A igreja ela vai ser arrebatada, né? É o rapto, num piscar de olhos. Então a igreja ela é arrebatada. Então vai ser secreta por quê? Porque tem pessoas que confundem quando fala que todo olho verá, confunde. Quando todo olho verá, é a vinda de Cristo em glória. Mas o arrebatamento não. O arrebatamento é para a igreja. A qualquer momento, amado. A qualquer momento. Vai ser secreto, porque ninguém vai ser tão rápido, amado. Só vai ficar nossas vestes. Quer ver? Vamos ver lá.
Apocalipse fala que vai ser num piscar de olhos, olha aqui, ó. É isso mesmo, nunca vi falar, então é isso aí, arrebatamento. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala do arrebatamento, que vai ser rápido, né? Num piscar de olhos, vamos lá. Não, e olha que interessante ainda, eu creio, amado, que quando a igreja for arrebatada, quem, amado, estiver neste momento, pode ser a qualquer momento. E Paulo, ele acreditava, que Paulo fala assim, ó, e nós, o que ficarmos vivos, olha que interessante, e nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, uma conjectura, se o arrebatamento acontecer agora, daqui a pouco, amado, e se nós subirmos, nós não vamos ver nem a morte, amado. Nós não vamos passar pela morte, porque nós vamos ser arrebatados. A geração do arrebatamento não vai ver a morte, aleluia. Cadê a geração do arrebatamento aí, aleluia? Glória a Deus, ó. 15. Ele fala do arrebatamento aqui, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, não é aquelas trombetas do juízo, não tem nada a ver, olha só, a trombeta, porque a trombeta soará, aleluia. Quem crê que a trombeta soará aí nessa noite? Quem crê? Deixa eu ver. A trombeta vai soar, amado, aleluia, e o Senhor vai nos tirar da terra, aleluia, porque aqui não é a nossa pátria, mas a nossa pátria está no céu. A trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só, esse corpo vai ser transformado, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, de que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a igreja vai ser arrebatada. E olha só aqui, ó, em Tessalonicenses fala disso. É só para a igreja. Glória a Deus. Mas olha que tremendo aqui, ó. Até coloquei. E o arrebatamento vai ser tão rápido, segundo alguns estudiosos, vai ser em 3 milésimos do segundo. Piscar de olhos, vai ser rápido, amado. Por isso que é momento de nós se prepararmos, é momento de buscar a Deus, é momento de arrependimento, amado. Ó. Glória a Deus. 3 milésimos do segundo. Não quero, aí ele fala que Paulo fala, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Esse dorme, está falando do corpo, que dorme no corpo, porque a nossa alma, a Bíblia diz que quando o crente ele morre, amado, a Bíblia fala, por isso que é preciosa, né, a morte dos santos à vista do Senhor. Nós estamos conscientes, o corpo está na sepultura, o corpo, quando um crente morre, o corpo está na sepultura, mas a sua alma está em consciência. Lembra lá em Apocalipse capítulo 6, daquelas almas que clamam debaixo do altar de Deus? Está em consciência, amado, o corpo dorme. Mas olha que interessante, amado, o que acontece. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com eles. Eu já vou explicar, ó. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, ó, o que ficarmos vivos, está falando, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que está falando Paulo? Está falando que no momento do arrebatamento, os mortos, os que estão na sepultura, vão ressuscitar primeiro, o corpo.
porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, então imagina só, vou concluir aqui agora, imagina, nós sabemos que para nós estarmos aqui hoje, amado, foi pago um alto preço, é claro no sentido do sacrifício da cruz, da salvação, não, mas quantos irmãos, amado, foram mortos? Eu coloquei aqui, os irmãos primitivos, o período da Santa Inquisição, movida pela Igreja Católica Romana, os mártires, a noite de São Bartolomeu na França, cristãos eram mortos, trucidados. No Coliseu, amado, no Coliseu de Roma, os cristãos eram lançados às feras, não aceitando negar o Senhor Jesus. Eles não negavam o Senhor Jesus, eram mortos por feras, leões no Coliseu. Olha só. Então, quantos, amado, foram mortos, martirizados? Mas a Bíblia fala, amado, que os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. Todos esses que morreram, amado, por Cristo, morreram crente. No dia da trombeta, quando trocar a trombeta de Deus, amado, no dia do arrebatamento, todos nós vamos subir e encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Para que Deus nos dê força, amado. Para que a gente continue firme na presença do Senhor, amado. E a trombeta ela vai tocar. E a igreja não passará. A igreja não vai passar, amado. A igreja não passará pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e pelas 7 taças. Não. Pelo contrário, ela vem com o Senhor, amado. Aleluia. Ela vem com o Senhor para salvar Israel, inaugurar um milênio. E depois do milênio, o que nós aprendemos? E depois do milênio, amado, Satanás é solto, aí Cristo vem, aí Cristo vai pegar Satanás, vai destruir aqueles que se rebelaram, que se uniram com Cristo, vai destruir aquelas pessoas, vai pegar Satanás, vai lançar no lago de fogo, e a nova Jerusalém desce, amado, e essa terra vai ser restaurada, purificada, e a nova Jerusalém desce, e vai ser novos céus e nova terra. Amém. Senhor, maravilhoso Deus, abençoa, Senhor, abençoa cada um, nos dá força, nos dá graça, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que a trombeta ela vai tocar, Senhor, a qualquer momento. Aleluia. A trombeta ela vai tocar em qualquer momento, meu Pai, nós seremos arrebatados. Aleluia, 3 milésimos de um segundo, meu Pai, o Senhor vai retirar a igreja, meu Pai. A igreja não passará por esse período da ira de Deus, meu Pai. Não, Senhor Jesus. Abençoa cada um, nos dá graça, nos dá força, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai. Eu repreendo essa pandemia, meu Pai, essa peste, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dá força e nos dá graça. Abençoa cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Vale um dia no centro do teu querer. Deus te abençoe em nome de Jesus.